Paula, essa linha não pode servir já para o outro lado, né? Sim, como nós definimos, você escolheu por fazer 3 tarraxas de um lado e 3 do outro, alinhando a primeira, você automaticamente alinhou da corda mais aguda, né? Certo. Então, o que você medir desse lado, automaticamente já está medido do outro, nessa relação de 3 e 3, né? Que a gente chama 3 mais 3, ou 3 e 3. Tá. A segunda linha que eu vou marcar com 35 milímetros. Como esse espaçamento é um espaçamento mínimo e as tarraxas estão em linha, e aqui a gente vai usar 3 de cada lado, dá para aumentar o espaçamento. Então, aqui eu tenho 25 milímetros de eixo a eixo, e aqui nesse espaçamento, eu vou fazer um espaçamento um pouco maior, então eu vou pôr 35 milímetros. A segunda linha que eu vou marcar com 35 milímetros. Como esse espaçamento é um espaçamento mínimo e as tarraxas estão em linha, e aqui a gente vai usar 3 de cada lado, dá para aumentar o espaçamento. Então, aqui eu tenho 25 milímetros de eixo a eixo, e aqui nesse espaçamento, eu vou fazer um espaçamento um pouco maior, então eu vou pôr 35 milímetros. Tá, agora você já tem as marcações para a distância entre suas tarraxas, mas se você olhar no seu desenho aqui, se você for entrar com essa a corda vai entrar muito em cima da tarraxa, a segunda corda vai entrar em cima da primeira corda e a terceira corda vai entrar em cima da segunda. Tá. Então a gente precisa criar um distanciamento para que as cordas não se encostem na hora que você for colocá-las na tarraxa e afinar, porque elas vão criar um enrolamento também. Certo. E ter uma disposição equilibrada para o seu headstock. Então a gente precisa criar agora uma angulação. Isso. Certo? Então só se eu simplesmente colocar no encontro das linhas aqui vai ser pouco. Tem que inclinar um pouco mais. Se você jogar, por exemplo, essa medida em cima da segunda corda, você vai jogar a tarraxa extremamente em cima da corda e seu headstock vai ficar muito... como é que se diz? As tarraxas vão se juntar muito em V aqui. O que não tem problema, também é uma forma de dispor as tarraxas. Tá? Só não procurar não deixar elas muito empilhadas. Por exemplo, você vai chegar aqui na do meio, não vai caber o furo entre uma e outra de 10 milímetros aqui. Para vocês entenderem a marcação que eu estou fazendo aqui, eu estou riscando com caneta para ficar visualmente melhor para vocês, que o lápis fica apagado. Então o que acontece? Eu fiz 2 marcações iniciais, mas a corda iria passar em cima da outra tarraxa. Então eu desloquei um pouco mais. Então a marcação certa são os 3 círculos da parte de fora. Eu vou marcar do outro lado, aí vocês vão entender esse alinhamento que eu estou falando. Com essa disposição desenhada pelo Marcelo, agora nós vamos conferir como que simular, na verdade, como que a corda passaria, se comportaria ao chegar na futura tarraxa. Então a gente posiciona ela aqui, a gente já tem o desenho das cordas, mas com essa
A gente já tem o desenho das cordas, mas com essa linha a gente consegue simular a inclinação que ela vai fazer para entrar nos furos das tarraxas. Então, ela tem uma leve inclinação para o centro. Não sobrepõe a anterior. O seu dedo está cobrindo aqui. Não tá? Não? Se ela passasse reto, ela ia passar com pouca distância, então essa é a leve inclinação que ela vai fazer até o eixo central da tarraxa. E do outro lado a mesma coisa. Ou seja, esse aqui é o tamanho do furo, mas a linha ela entra um pouquinho para dentro. Um pouquinho mais para o centro. Para o centro da furação. Isso, para que ela entre pelo meio do eixo da tarraxa, onde tem um furo que vai enrolar a tarraxa, que vai enrolar a corda na tarraxa. Ou seja, com essa marcação que a gente fez, vai haver uma ligeira inclinação das cordas, mas é muito pouco que não vai ter o perigo de fugir aqui não vai sobrepor as cordas e você vai ter elas bem alinhadas e colocadas no seu novo headstock. Agora, em função dessa marcação da posição das tarraxas, então a gente vai criar o desenho da cabeça, do headstock. E agora é a brincadeira. Agora você pode soltar da criatividade e pensar em uma base que seja sustentável, que ela sustente, uma base que sustente as tarraxas e que tenha um desenho agradável para você, do seu gosto. Ou seja, é um conjunto de coisas. É uma madeira que tenha um desenho legal, mas ao mesmo tempo suporte o tensionamento das cordas, porque toda a tensão vai partir daqui. Bom, vamos fazer alguns rabiscos aqui. A gente tem essa distância, né, da tarraxa até a beirada para ficar confortável para você. Isso, porque tem o botão da tarraxa que você vai manusear depois que as cordas forem colocadas. Então, pensando nesse conforto, esse excesso de madeira, ele precisa abrigar esse botão para que ele não fique nem muito para dentro, nem muito para fora. Então a gente já tem duas linhas específicas aqui, que seria essa distância mais ou menos, isso, certo? Vai ficar um formato meio triangular aqui. Eu vou marcar duas linhas de referência e depois a gente pira no resto do desenho. 13 da borda, né? Lembrando que ele não precisa... que já tem muito, tá vendo? Não, desculpa, é 13 do centro. Centro? Porque a tarraxa vai bater... a cabeça dela vai estar aqui, ó. Uhum. Olha como ela tem que ficar. Ela sobra um pouco de corpo aqui para depois vir o botão. Tá. Mais anatômico agora. Bom, você fez duas linhas retas que elas têm um lastro para que você consiga manusear o botão. Mas essas linhas não necessariamente precisam ser retas. Você pode criar uma curvatura que seja um pouco menos em relação a outras tarraxas ou um pouco mais essa curvatura, porque existe uma certa folga para que você consiga trabalhar outros formatos, até chegar ao botão da tarraxa. Então, não necessariamente eu preciso ter essa distância igual em todas as tarraxas. Não, mas pode ter um pouquinho de diferença para você também criar um modelo que não seja extremamente reto e um pouco mais orgânico. Certo.
Bom, a definição do desenho, ela acontece. Então eu comecei a fazer algumas interferências, estou fazendo círculos e tal. Ou seja, começar a aguçar a criatividade. Essa é a parte mais legal, né? Como você está desenhando, o que é bacana do desenho? Você pode apagar, refazer, ter outras ideias. E por isso que é sempre importante você ter um projeto antes. Porque você consegue prever o que seria a sua futura guitarra. São testes, né? Exatamente, é o processo criativo, ele vai evoluindo. Então assim, a parte técnica, em função da distância da furação das tarraxas, onde elas vão e tudo mais, isso já está definido. Então vamos dizer, essa ornamentação em volta, isso vai acontecendo. Eu gosto muito de ir desenhando e aí depois você vai corrigindo as trajetórias. Ah, ficou horrível, apaga tudo e toma outra linha de raciocínio. Então assim, a ideia de fazer o desenho aqui, à mão livre, me mostrar para vocês, é justamente dar essas possibilidades para que vocês façam o desenho de vocês, para que botem a criatividade assim, para fora. E agora eu vou rebater pro outro lado. Nossa, isso parece uma... Aqui tá a aeronave e você vai ser abduzido. Ele tá começando a ser abduzido. Fala, você podia se chamar Alien. Alien. O chapéu do Papai Noel. O mágico, o mago. Até onde vai a cabeça das pessoas, né? Como cada um enxerga, né? Exatamente, por isso você não pode julgar qual que é o gosto e as referências da outra pessoa, né? Porque cada um tem a sua e vai muito do que ela já experimentou, o que ela entende por fazer uma coisa nova. É bem... O que ela já viu por aí, né? E outra, o que é mais legal de tudo isso, independente de toda essa piada, é que você não está copiando. Você está fazendo uma coisa da sua cabeça. E isso já é uma coisa extremamente especial.